Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho de profissionalismo médico relacionado à série Grey's Anatomy. As docentes são a professora doutora Marília Martins Prado Bonini e a professora doutora Eleusa Galo Rosenburg. Os discentes são eu, Eduardo Carneiro, Elisa Penini, Gabriela Constantino, Isabela de Rita e Laura Carolina. Nós vamos mostrar um vídeo. Izzy, stop and listen to me. We're not doing this. Don't worry. You're not going to die. I will be here the whole time to make sure of that, and that's what this stuff is for. This isn't about me dying. All right, this is wrong. You wait a year and a half to get this thing. Who knows when the next one is going to come along? I'll take my chances. No, maybe too late by then. Then it's too late. All right, get this stuff out of here. Denny, please. You have to do this. No, Izzy. I'm not about to steal a heart from another man's chest. Not to mention, this will be the end of your medical career. I don't care about my career. All right, you know what? This has gone on long enough. I'm going to call a nurse. Everyone who was entered into the transplant program is clocked into the second. To the second. And you were clocked into the second, and so was the other guy. I checked with you. The difference between when you entered the program and when he entered the program is 17 seconds. That's it, Denny. 17 seconds. I mean, it's not even the length of a decent kiss. So this other guy, I'm not saying that he doesn't deserve this heart. I'm sure he does. But so do you. So do you. And if you tell me any more crap about heading towards the light or looking down on you from heaven, I swear I will kill you myself right now. Izzy. I'm going to be all right. All right, you don't have to worry. What about me? What about me when you go to the light? Izzy. No, I get it, okay? I get it. You'll be okay. You'll be fine. But what about me? So don't do it for yourself. Do it for next time. Please, Denny, please do this for me. Because if you die, you have to do this. You have to do this for me, or I'll never be able to forgive you. For dying. No, for making me love you. Please, please do this for me, okay? Please, okay? I can't do this if you don't. Please do this for me. Please. Okay, I'll do it. Bom, a relação mencionada foi mais especificamente com o episódio 26 da segunda temporada da série. Nesse episódio, há algumas narrativas concomitantes, mas a selecionada para reflexão foi a situação em torno dos personagens Isabel Stevens, apelidada Izzy, e Danny Duquette. Na situação em questão, Izzy, uma médica residente que se apaixonou pelo paciente Danny durante o tratamento cardíaco no hospital Seattle Grace, entende que era preciso gravar o quadro de saúde de Danny para que os exames laboratoriais confirmassem a prioridade dele em receber a doação de um coração para transplante, mesmo contra a vontade inicial de Danny. E, para isso, ela decide cortar os fios do aparelho do dispositivo de assistência do ventrículo esquerdo, que o mantinha estável, envolvendo ainda seus colegas internos no difícil dilema ético de ajudá-la ou denunciá-la. Essa ação fere o Código de Ética Médica, como será abordado na sequência. O objetivo do trabalho é analisar o episódio a partir dos princípios do bem-estar do paciente, do princípio da autonomia e do princípio da justiça social. A metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa exploratória, em que a pesquisa foi iniciada a partir de um assunto que o grupo não tinha conhecimento, com o intuito de entender os problemas relatados na série. A pesquisa foi feita com base em documentos e artigos, sem utilizar métodos quantitativos. Entre os textos utilizados estão aqueles que falam sobre os 3 princípios e a relação com o Código de Ética Médica. O primeiro princípio a ser analisado é o princípio da primazia do bem-estar do paciente, no qual entende-se que o profissional tem o dever de sempre considerar a saúde e a manutenção da vida em qualquer atitude a ser tomada com o paciente. Esse princípio se relaciona com o princípio da não maleficência, já que o último defende que não se deve causar danos, assim como o Código de Ética Médica afirma. No episódio, tal princípio não é levado em conta, já que a personagem em análise, a Izzy, corta os fios do DAV para piorar o estado do paciente para que ele consiga o transplante. O segundo princípio a ser analisado é o princípio da autonomia do paciente. De acordo com Pessine e Buckfontaine, autonomia é a capacidade da pessoa de se governar e a capacidade de escolher, dividir e avaliar sem restrições internas ou externas. Ou seja, os médicos devem respeitar a autonomia do paciente, serem honestos com eles e capacitá-los a tomar decisões informadas sobre o seu tratamento. As decisões dos pacientes sobre seus cuidados devem ser primordiais, contanto que essas decisões estejam de acordo com a própria ética e não levem a demandas por cuidados inadequados. O Código de Ética Médica defende em seu capítulo 5, no artigo 31, que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte. E no artigo 34, defende que o profissional da área da medicina não deve agir sem comunicar o tratamento ou diagnóstico ao paciente. E aí,
E aí diz que deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento, salvo como a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita a seu representante legal. Na série, a gente observa que a Stevens, ela manipula o paciente dentro do CAT, fazendo uso da relação que eles têm, dos sentimentos dele, para convencer que ela corte os fios do DAV, a fim de passar na frente na fila de transplantes. Dessa maneira, a médica fere a autonomia do paciente por induzi-lo negativamente na tomada de decisões, ao convencê-lo a deixar que ela tomasse uma atitude ilegal e que colocaria a vida dele em risco. Além disso, ao tomar tal atitude, ela usa do seu conhecimento científico para ludibriar o paciente, deixando de informar o Danny as complicações que poderiam ocorrer, gerando danos ao paciente e até mesmo a morte dele. O terceiro princípio é o princípio da justiça social. Após a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que ocorreram, em 1978, foi promulgado o relatório de Bellman, que ele falava sobre os 3 princípios nos quais a bioética deveria se basear: a autonomia, a beneficência e a justiça social. Nele, a justiça social deveria ser aplicada de forma distributiva, que, segundo o relatório, seria: entende-se justiça distributiva, a distribuição justa, equitativa e apropriada na sociedade, de acordo com normas que estruturam os termos da cooperação social. De acordo com tal perspectiva, uma situação de justiça estará presente sempre que uma pessoa receber benefícios ou encargos devidos às suas propriedades ou circunstâncias particulares. Então, a gente pode perceber no episódio que a Izzy, ela não cumpre esse princípio, ela não se preocupa com isso. Porque quando ela corta os fios do DAV, ela piora o quadro do Danny, fazendo com que ele passe na frente, na fila de transplante, recebendo esse coração de uma forma não justa. Ela também fere o artigo 35 do capítulo 5 do Código de Ética Médica, que fala que é vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. E ela faz justamente isso ao cortar os fios do DAV. Pode passar. Falando agora sobre a relação dos médicos, entre os médicos, no episódio nós vemos que os colegas de Izzy, eles tentam ajudá-la a obter o coração para o seu namorado e também acobertam todas as situações. Com isso, eles quebram uma série de artigos do Código de Ética, do capítulo 7. E entre eles nós temos que é vedado ao médico acobertar a erroconduta antiética do médico, deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico do paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal, deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, do Conselho Regional de Medicina. E eles quebram todos os artigos, porque eles acobertam o erro da Izzy, auxiliam ela em tal, não relatam em nada o que aconteceu para a residente-chefe, ela descobre eles no flagra, vamos dizer assim, muito menos relata qualquer coisa à Comissão de Ética do Seattle Grace. Bom, a gente pode concluir que existe extrema importância agir de acordo com os princípios que regem a profissão médica para que todos sejam tratados com qualidade e respeito e dentro dos direitos assegurados. Assim como afirma o artigo 2 do capítulo 1 do Código de Ética Médica, que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, que caracteriza a principal responsabilidade do médico. Além disso, a gente pode notar que as atitudes tomadas foram ilegais e antiéticas, e a partir da análise das ações foi possível entender como deveríamos proceder numa situação como essa, que seria acionar os responsáveis e nos afastar para que a situação pudesse ser resolvida de forma imparcial. E por último, a gente pode compreender melhor o processo de saúde do adoecimento-cuidado, conseguimos absorver algumas condutas da relação médico-paciente e entendemos o papel desse profissional na sociedade. Aqui a gente trouxe as referências utilizadas na elaboração do nosso trabalho. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.